Bom, a gente recebeu um material fascinante sobre uma glândula minúscula bem no centro do cérebro, a glândula pineal. É um tema que gera muita curiosidade, né? Muita. E o que chama atenção é que ela parece ter uma vida dupla. De um lado, a ciência a descreve como um componente crucial da nossa biologia. O nosso maestro do tempo interno. Exato. E do outro, tradições místicas e a cultura popular enxergam a pineal como um portal, o famoso terceiro olho. Dois mundos completamente diferentes. Pois é, e a nossa análise de hoje vai tentar cruzar neurobiologia, filosofia, tradições esotéricas para entender essa dualidade. O objetivo é explorar como que uma estrutura tão pequena se tornou esse ponto de encontro, sabe? Entre o conhecimento científico e a especulação metafísica. Distintos. Para começar, o que a ciência já sabe com certeza que a glândula pineal realmente faz? Olha, do ponto de vista da neurociência, a função dela é muito clara e, honestamente, vital. Certo. Anatomicamente, ela é uma estrutura pequena, central, não tem um par do outro lado do cérebro, e fica numa região chamada epitálamo. E ela é sensível à luz, né? Mesmo estando lá dentro. Exato, mas de um jeito indireto. Ela recebe informações sobre luz e escuridão que vêm direto da nossa retina. E a principal função dela, o motivo de tanto estudo, é produzir melatonina. A famosa melatonina, o hormônio do sono. Isso, o hormônio da escuridão, como dizem. É a melatonina que regula o nosso ciclo de sono e vigília. Na prática, a pineal funciona como um grande maestro que sincroniza o que o nosso material chama de orquestra rítmica de todas as células do corpo. Ela garante que todo o nosso organismo esteja alinhado, com o ciclo de 24 horas do dia. E aqui é onde fica realmente interessante. O nosso material aponta um detalhe que parece quase ficção científica. O nosso relógio biológico principal, Que fica nos núcleos supraquiasmáticos, o NSQ. isso, ele não funciona naturalmente num ciclo de 24 horas. O ritmo interno dele é de mais ou menos 25 horas. É isso mesmo. Se uma pessoa fosse colocada num quarto totalmente escuro, sem nenhuma referência de tempo, o corpo dela começaria a operar num dia de 25 horas. Peraí, então quer dizer que, por natureza, a gente está sempre um pouco fora de sincronia com o planeta? Exatamente essa a ideia. E a luz do sol que nos corrige todo dia. Perfeito. É a luz do ambiente, captada pelos olhos e informada à glândula pineal, que freia a produção de melatonina e ajusta esse nosso relógio interno de volta para as 24 horas. É um mecanismo que nos ancora, todos os dias, ao ciclo de rotação da Terra. É quase poético, né? Sem essa influência da luz, a gente lentamente começaria a se dessincronizar do mundo lá fora. Totalmente. E imagino que, quando esse mecanismo falha, as consequências aparecem rápido. Com certeza. Essa função tem implicações clínicas bem diretas. Por exemplo, a produção de melatonina cai drasticamente com a idade. Quanto, mais ou menos? Uma pessoa idosa pode chegar a produzir 75% menos melatonina. E isso está diretamente ligado aos distúrbios de sono que são tão comuns nessa fase da vida. Ah, então não é só coisa da idade. Não mesmo, tem uma base hormonal clara. Por isso a melatonina é usada como tratamento. É clássica para jet lag, para insônia crônica e até para regular o sono em condições como o autismo, onde a regulação do ritmo circadiano costuma ser um grande desafio. Certo, então a biologia é clara, a pineal é o nosso mestre do tempo, a âncora que nos prende ao ciclo diário, mas a minha cabeça ainda não consegue fazer a ponte. O salto, né? O salto, como é que a gente sai de um relógio biológico para a sede da alma? De onde veio essa transição da biologia para a metafísica? O que é fascinante aqui é que essa linhagem no Ocidente é muito mais filosófica do que mística. O nosso material mostra que a pineal foi descrita lá na Grécia Antiga por um médico chamado Herófilos. E depois? Logo depois, no século II, o médico mais famoso da época, Galeno, basicamente disse que ela não servia para nada importante. Ela ficou esquecida por séculos, então. Exatamente. Ficou na obscuridade por mais de 1500 anos. Aí, tudo muda no século XVII, com René Descartes. O filósofo. Exato. Ele estava desenvolvendo a sua famosa filosofia do dualismo, a ideia da separação entre a mente imaterial, a alma, e o corpo, material, a máquina. E ele tinha um problema. Que era?
Se mente e corpo são coisas tão diferentes, como é que elas interagem? Como a minha vontade, que é imaterial, faz o meu braço, que é material, se levantar? Ele precisava de uma ponte. E de todas as estruturas do cérebro, por que a pineal? Parece uma escolha meio aleatória, né? Tinha um motivo. Para Descartes, a grande sacada era que a pineal parecia ser a única estrutura no meio do cérebro que era singular. Como assim, singular? Quase tudo no cérebro é duplicado. A gente tem 2 hemisférios, 2 hipocampos, mas a pineal é uma só. E a alma, para ele, também era una. Então, para ele, fazia todo o sentido que o ponto de encontro fosse essa estrutura única. E ele disse isso com todas as letras. Sim, ele a descreveu como o principal assento da alma. Ou seja, ele realmente achava que a alma morava ali, não era uma metáfora. Exatamente. Ele imaginou um mecanismo quase hidráulico, onde a alma, a partir da pineal, direcionaria os espíritos animais. Que seriam o quê? Uma espécie de fluido ou gás finíssimo que viajaria pelos nervos para mover os músculos. A neurociência moderna, claro, refutou completamente isso, mas a ideia pegou. E pegou de um jeito impressionante. Totalmente. Toda essa aura mística que a pineal tem no Ocidente não veio de nenhuma tradição espiritual antiga, veio da autoridade de um filósofo, Descartes. Depois, o ocultismo do século XIX pegou essa ideia e fez dela uma bandeira. É curioso. Mas antes de entrar nisso, a ideia de um olho interior é muito mais antiga que Descartes, né? Especialmente fora do Ocidente. Vamos falar do conceito do terceiro olho. Sim, aí a gente entra numa tradição completamente diferente e muito mais antiga. No yoga e no hinduísmo, o terceiro olho é o 6º centro de energia, o Ajna Chakra. Que fica entre as sobrancelhas. Exato. A grande diferença é que ele não é visto como um órgão físico, mas como um centro de percepção sutil. Ele representa a sabedoria, a intuição, a capacidade de ver além das aparências do mundo material. E tem aquela imagem clássica do deus Shiva com o olho na testa, certo? Exatamente. Essa é a representação mais poderosa. Na mitologia, Shiva usa o seu terceiro olho para incinerar Kama, o deus da paixão. Qual o simbolismo disso? É a vitória da sabedoria transcendental, da visão clara sobre as paixões e os apegos que nos cegam, sabe? Não é um olho para ver o mundo físico, mas um olho para discernir a verdade. E muitas tradições falam em despertar ou abrir o terceiro olho. Como uma ideia mística como essa se traduz em algo que, teoricamente, se poderia medir no cérebro? Então, a ponte que a visão que a nossa fonte chama de neuroesotérica tenta construir é através dos estados de consciência. Que a ciência mede com as ondas cerebrais. Isso. A interpretação esotérica associa cada tipo de onda a um estado mental. As ondas beta são as do nosso dia a dia. Alerta, focado, mas também ansioso, estressado, a mente agitada. A mente que não para de pensar na lista do supermercado. Exatamente essa. Já as ondas alfa surgem quando a gente começa a relaxar em meditação leve. Elas são consideradas o portal, o primeiro passo para essa abertura. E as gama? As ondas gama são as mais rápidas e complexas, associadas a estados de meditação muito profunda, de alta performance, momentos de insight. Nesse contexto, despertar o terceiro olho é interpretado como a habilidade de, voluntariamente, gerar e manter esses estados de alta coerência cerebral. Entendi. Acessar uma percepção mais aguçada, intuitiva. Menos refém do ruído mental do dia a dia. Essa ideia de acessar outros estados de consciência me lembra muito a conversa sobre uma molécula específica, o DMT. Qual é a ligação que fazem entre a pineal e a chamada molécula do espírito? Essa é, talvez, a ponte mais moderna e mais polêmica entre ciência e misticismo. A teoria sugere que a glândula pineal libera grandes quantidades de DMT em momentos cruciais. Com nascimento, morte. Exato, experiências de quase morte, meditação profunda. Essa descarga massiva de DMT seria a responsável pelas visões transcendentais, pela sensação de sair do corpo que muitas pessoas relatam. E o que a pesquisa científica atual diz sobre isso? A ciência confirma essa ideia? A ciência confirma algumas partes, mas complica muito a narrativa popular. Primeiro ponto confirmado. Sim, o cérebro de mamíferos produz DMT naturalmente. Isso é um fato. Mas... O problema é que a produção não é exclusiva da pineal.
As enzimas para criar o DMT foram encontradas em neurônios de várias outras áreas importantes, como o neocórtex e o hipocampo. Ah, então a ideia de que a pineal é a fábrica de DMT já fica um pouco abalada. Fica, no mínimo, incompleta. E aí vem o segundo ponto, que é o centro da controvérsia: a quantidade. Se é suficiente para causar um efeito psicodélico. Justamente. E tem um detalhe farmacológico que é crucial. Quando o DMT é usado em rituais, como na ayahuasca, ele é consumido com inibidores de uma enzima chamada MAO. A monoaminoxidase? Isso, a faxineira do nosso corpo. Ela destrói o DMT muito rápido. Os inibidores da MAO impedem essa faxina, e aí o DMT age. E o nosso cérebro não tem esse inibidor natural? Não parece ter. Ou seja, mesmo que o cérebro produza DMT, ele mesmo se encarrega de limpá-lo quase que instantaneamente. O que sugere que o papel dele pode ser outro. Exato. Talvez ele atue na neuroplasticidade, na proteção dos neurônios. Algo muito mais sutil. A narrativa de que a pineal nos projeta para outras dimensões com DMT parece ser, por enquanto, uma simplificação. Falando em narrativas populares, tem outra que é onipresente na internet, a da calcificação da pineal. O que as fontes dizem sobre isso? Essa é outra área onde a visão da medicina e a da espiritualidade moderna batem de frente. Do ponto de vista médico. Do ponto de vista médico, a calcificação é um achado extremamente comum, principalmente com a idade. Na esmagadora maioria dos casos é assintomática e benigna. É como ter cabelos brancos. Mas na visão esotérica a história é bem diferente, né? Completamente. A comunidade esotérica moderna pegou esse processo natural e o transformou numa patologia. A calcificação é vista como um bloqueio psíquico, um endurecimento que limita a intuição, a conexão espiritual. E eles costumam apontar um culpado principal. Deixa eu adivinhar. O flúor. Exatamente. O flúor na água é o vilão mais citado. A partir daí, surge toda uma cultura de descalcificação da pineal, com dietas e práticas para limpar a glândula. É interessante como um dado científico é transformado numa crítica social e espiritual muito maior. Perfeito. A narrativa funciona como uma metáfora poderosa. A calcificação passa a simbolizar a forma como a sociedade materialista, tóxica, suprime a nossa espiritualidade. E a descalcificação vira uma jornada pessoal para se desintoxicar. É uma dualidade impressionante. De um lado, o órgão que via melatonina nos ancora ao tempo cronológico, do outro, o símbolo da transcendência desse mesmo tempo. E a própria biologia da pineal ajuda nessa metáfora. Como assim? Evolutivamente, a glândula pineal dos mamíferos é o que restou de um óleo parietal, um terceiro olho literal, sensível à luz, que alguns répteis ainda têm. Uau! Essa base biológica, a ideia da pineal como um óleo escondido no nosso cérebro, se alinha perfeitamente com a metáfora mística de um olho interior que precisa ser despertado. A biologia e o mito contam histórias muito parecidas. Então, o que fica disso tudo é um paradoxo fundamental. Exatamente. O que é mais fascinante aqui é esse paradoxo. O mesmo órgão que, de forma mais sólida e científica, nos sincroniza com o ciclo físico da Terra, é o mesmo que a cultura interpreta como nosso principal portal para a atemporalidade. É a ponte entre o microcosmo do corpo e o macrocosmo da consciência. Isso. A pineal nos amarra ao tempo e, ao mesmo tempo, simboliza a nossa capacidade de transcendê-lo. Isso levanta uma questão importante. Talvez a verdadeira ativação da pineal não seja um processo fisiológico, de liberar um químico ou reverter o envelhecimento. Mas sim um processo de significação. Exato. Talvez a história toda seja, na verdade, um testemunho da nossa capacidade extraordinária de encontrar um significado profundo na nossa própria biologia, transformando um simples relógio interno num portal para o universo.